Olá, meu nome é Flávia Monteiro e sejam bem-vindos ao programa Lezê Ruína do Divã. A nossa convidada de hoje, ela é paulista, modelo, atriz e veio para o Canadá por amor. Todo mundo tem um lado artístico e para quem tem interesse em saber sobre o mercado das artes no Canadá, esse programa foi feito para você. E vamos com ela, Lígia Borges. Seja bem-vinda, Lígia. Obrigada, Flávia. Lígia, para você que não tinha interesse em sair do Brasil, e eu sei que você conheceu o amor da sua vida enquanto você trabalhava no Brasil, e como foi esse processo de ter que escolher de sair do Brasil para vir para o Canadá? Olha, Flávia, eu vou te dizer que foi uma das decisões mais duras da minha vida. Sem dúvida nenhuma. Acho que mais duro que isso foi só quando meu avô estava muito doente, eu tive que voltar para cá, então foi duro. Foram 8 meses de reflexão. A gente teve uma relação de 3 anos e meio antes da tomada de decisão, com muitas idas e vindas. Ele foi 6 vezes para o Brasil, eu vim 4 vezes para o Canadá durante esses 3 anos e meio. E num dado momento a gente já tinha gasto dinheiro quase de uma casa, de tanta passagem de avião, hospedagem, que a gente falou, ou a gente fica junto ou a gente se separa. E a gente não conseguia se separar. Então a gente começou a ponderar o que era mais viável. Ele é ator e marionetista, mas aqui no Canadá existem contratos para os atores, existem contratos fixos, ele tem um contrato fixo numa companhia já faz agora 9 anos. E no Brasil isso não existe, né? Não. Então eu sabia que ele indo para lá, ele não ia ter essa segurança no mercado de trabalho das artes. Além disso, ele não falava português. E eu tinha um pouco de vontade de continuar meus estudos acadêmicos, de fazer meu doutorado, e era uma oportunidade de vir fazer isso aqui. Então, e eu falava francês também já há muitos anos, então eu decidi tentar. Mas foi muito, muito duro. Foi muito duro. Eu imagino. E para você, sendo mulher, atriz e vindo para o Canadá, quais foram as dificuldades que você encontrou com esse processo de imigração? Olha, eu vou dizer que o mais difícil, sem dúvida nenhuma, acho que é o que acontece com as pessoas de qualquer domínio, né? Você chega aqui com o seu diploma, com a sua experiência, e a experiência não é reconhecida, o diploma não é reconhecido, e além disso é um mercado bastante fechado, um mercado bastante protecionista, especialmente do francês. Então, um ator que tem um sotaque e que tem um tipo de interpretação diferente da interpretação daqui, ele não acha as portas do mercado abertas para ele. Não existe um sistema de formação desses atores, por exemplo, quando você é médico, existe um sistema de equivalência, mesmo que ele seja muito falho, que leve muitos anos, mas existe um sistema de equivalência. Para ator não existe. Então, ou eu voltaria a fazer formações com pessoas que nunca tinham feito teatro, ou eu não consigo entrar no mercado. Ou eu faço produções independentes. Entendi. Então, assim, quando eu cheguei aqui, acho que essa foi a maior dificuldade, foi me dar conta de que o mercado de trabalho ele era fechado, mas ele não me apresentava portas de entrada que eu pudesse acessar para continuar sendo atriz. Então, só agora, que faz 4 anos que eu tô aqui, eu consegui formar um coletivo de pessoas para fazer um primeiro trabalho, ter uma bolsa de subvenção. Então, foi agora que eu consegui. Mas nos primeiros anos eu cheguei a desistir. Por 2 anos eu deixei tudo de lado. Ah, eu imagino. São as dificuldades que todo imigrante passa, né? E como você trabalha aqui na parte das artes, né? No mercado das artes, o que você diria, essa sua experiência? Porque agora você está bem engajada e tudo. Então, assim, para aqueles que têm interesse em vir, como se preparar para poder se engajar aqui também, o que você daria de sugestão e dicas? Acho que, assim, a pessoa ela tem que estar muito consciente de que a possibilidade de conseguir viver de arte é quase nula, né? Seja para um imigrante ou seja para um quebequense mesmo. São pouquíssimas... Isso é como no Brasil. Né? Isso, no Brasil é a mesma coisa. Quem vive de arte no Brasil? É isso. Então, assim, não adianta ter a ilusão de que eu vou para lá e lá eu vou viver de arte, porque tem mais bolsas de subvenção, porque... Proporcionalmente é a mesma coisa. Tem uma quantidade de bolsa, mas tem uma quantidade de grupos. Então, proporcionalmente, você tem quase as mesmas oportunidades, vamos falar isso. Aqui tem mais dinheiro, sem dúvida nenhuma, para subvenção de projetos, mas vai especialmente para pessoas que são daqui, né? Isso. Então, assim, o que eu diria para as pessoas, primeira coisa é fale a língua. Importante, muito importante. Não é arranhar a língua, é fale a língua. Porque na hora que você estiver aqui,
para conseguir um trabalho qualquer, um trabalho em que você não vai precisar comunicar é uma coisa, mas o ator, o instrumento de trabalho do ator são o corpo e a palavra. Então, se a pessoa não fala, é muito difícil. Outra coisa é, venha sabendo que você vai precisar levar um tempo para se estabelecer, que você vai começar do zero. Então, assim, venha com muito amor, com muito amor no seu coração, muita paciência, sabendo que vai ser muito duro. E pesquise, assim, onde que eu posso estudar, quais são os cursos de curta duração, então, onde eu posso ir. E seja aberto a fazer coisas com pessoas que não têm nenhuma formação. Porque no Brasil é muito fundamental para um ator que ele tenha uma formação. Seja numa escola técnica, uma formação de longa duração, né? Seja numa universidade. Aqui, não. Então, muita gente está no mercado de trabalho, são pessoas que fizeram só um curso de 3 semanas com uma pessoa que era famosa. E aí a pessoa pode competir nas mesmas coisas que você. E muitas vezes ela vai ter o lugar e não você. Porque ela fala a língua com o sotaque certo. Então, certo, com muitas aspas nesse certo, né? Mas, então acho que meu conselho é fale a língua e venha de coração aberto para recomeçar. E para você, o que dificulta o processo de integração aqui? Olha, Flávia, para ser bem sincera, acho que é muito difícil quando a gente migra, a gente não fazer comparação. Acho que o que mais dificultou para mim é que eu ficava assim, no Brasil não era assim, no Brasil não era assado. Ou então eu ficava lutando contra o frio. Nevava e falava, não vou sair de casa, não mexe. Assim, precisa se abrir. Eu sou uma pessoa que eu gosto de manter as coisas. Então, assim, meu mecânico sempre foi o mesmo mecânico a vida inteira, minha cabeleireira a mesma cabeleireira a vida inteira. Então, na imigração, nada é a vida inteira, porque você renasceu, né? Imigrar é renascer. É isso. E aí, eu ficava comparando tudo. O sistema de saúde, o sistema de transporte, o sistema de educação, eu comparava tudo. As oportunidades de trabalho. Então, acho que o que dificulta muito é comparar. A hora que você abre para entender como é que funciona e que você tenta funcionar, não tô falando assim que a gente tem que aceitar tudo e não ver nada, ficar cego. Tô só dizendo que, assim, tentar entender como é que as coisas funcionam aqui e como é que eu posso fazer o meu caminho dentro desse sistema que tá acontecendo. Porque mesmo que você fique contra o sistema é uma máquina, né? A máquina não muda. A gente precisa entrar no sistema. Ou então ver as brechas do sistema e lutar com os grupos que lutam nas brechas do sistema. Mas até se achar isso, demora um tempo. Isso. Mas eu acho que isso é muito difícil. Outra coisa que dificulta, então, não se abrir para o sistema, é você ficar comparando, e é o frio, é você exatamente lutar contra o frio. Abraça o frio. Aceita o frio que ele aceita você, entendeu? Você pensa assim, tá nevando? Não tem problema, vou sair na neve. Ah, tá nevando. Aí você tá de neve até o joelho, você fala assim, tudo bem, tô de neve até o joelho. Leva uma meia a mais, leva um sapato a mais, você leva as coisas a mais. Esteja sempre muito bem vestido. Mas meu primeiro ano inteiro aqui, meu primeiro inverno, durante 4 meses eu não saí de casa. Uau! E eu não tive coragem. Meu Deus, verdade. De verdade. Até o dia que meu marido me falou assim, não é mais possível. Ele falou, a gente vai dar uma volta no quarteirão. 4 meses depois, fui dar uma volta no quarteirão, porque a gente não tinha carro. Então não tinha como dar uma volta de carro. Isso. Aí ele começou a me tacar neve. Aí a gente construiu um boneco de neve. E aí eu vi que podia também ser divertida. Uau, 4 meses. Mas foram 4 meses que eu pegava filme o tempo inteiro. A gente estava num apartamento alugado, a gente fazia projeções, a gente chamava a família para vir. Eu chamava a minha amiga brasileira para vir. Mas era a única coisa que eu fazia. Foi muito duro. O primeiro inverno foi o inverno mais frio dos últimos 70 anos, quando eu migrei. Ok. Então, assim, era muita neve, era muito frio. Então, acho que isso também impede. Outra coisa pelo menos pra mim, foi muito importante, não chegar aqui e procurar só os brasileiros. Porque se você quer entender como é que funciona, se você quer se adaptar ao frio, vai fazer amizade, sabe? Vai fazer amizade, porque é muito cômodo, é muito gostoso e confortável ficar junto com os brasileiros. Então, vá ficar com outras pessoas. E aí, mas como é que eu conheço outras pessoas? No trabalho você conhece, se você faz um curso de alguma coisa você conhece, um curso de francização, você conhece gente do mundo inteiro, e aqui tem gente do mundo inteiro. É muito rico. Isso é verdade. Como você vem de falar, que é muito rico, é multicultural, e você, como trabalha na parte das artes aqui, o Canadá, sendo um país multicultural, você acha que no meio do teatro é bem fechado, no sentido porque, por
problemas históricos? O que você acha? Qual é a sua visão? Então, acho que aqui são dois mercados, né? Nas artes, especialmente nas artes do teatro. Existe o mercado anglófono e o mercado francófono. Então, o mercado para as pessoas que falam inglês, ele é muito aberto. Ele é muito multicultural. E o sotaque é muito aceito. O problema é que é uma opção histórica, é uma opção política mesmo. Do mesmo jeito que no Brasil a gente tem direita e esquerda, e os grupos não se bicam. Aqui, o mercado anglófono e o francófono, quem fala inglês, quem fala francês, eles não se bicam no meio das artes. Até na Escola Nacional de Teatro, é o mesmo prédio, eles têm aula ao mesmo tempo. Mas os professores não são o mesmo, as peças que eles fazem não são as mesmas, o currículo não é o mesmo. Para as pessoas que falam inglês e para as pessoas que falam francês. Então, politicamente, eu escolhi ficar do lado do meu marido e ir para o lado francês. Só que o lado francês é muito fechado. E por que ele é muito fechado? Porque o lado inglês ele era tão forte e ele era tão presente. E aqui a influência maior são os Estados Unidos, evidentemente, que estão aqui embaixo do Canadá. Então a influência é muito grande, seja da mídia cinema, da mídia televisão, mesmo do teatro, as turnês. Então, para que o lado francês conseguisse existir dentro da cena, dentro da televisão e tudo, eles tiveram que se impor. E aí eles impuseram que o québécois fosse a língua falada. Então os textos começaram a ser escritos em québécois e os artistas quebequenses, evidentemente, tiveram o lugar deles ao sol, né? Então isso já faz agora uns 50, 60 anos que acontece. Mas aí tem uma onda de migração muito grande. E nessa onda de migração vem os artistas como eu. Só que ainda é esse mercado protecionista, que tenta se guardar sem a influência estadunidense. Então, para que eles deixem a gente entrar, sem que isso seja reconhecido como uma maneira de romper com o sistema quebequense, é muito difícil. Então, os grupos de teatro quebequense são muito fechados. É muito raro que eles abram seleção para que um imigrante entre. Não tem audição. No lado inglês tem audição, no lado francês não tem audição. Verdade. Então, é claro, isso eu tô falando pro teatro, né? Pra televisão, pro cinema tem. Mas para você passar uma audição de cinema ou de televisão, falando, você tem que ser do sindicato dos artistas. Isso, tem um sindicato. E você tem, eu sou do sindicato, porque eles reconhecem a experiência, mas você tem que ter conseguido já 30 créditos. Como é que um imigrante consegue 30 créditos se ninguém contrata? É isso. E só depois que você tem 30 créditos é que você pode falar na televisão, seja numa propaganda, no que for. Então é dificílimo você fazer. Eu entendo. Mas fale para nós como é essa questão dos créditos. Dos créditos. Então, por exemplo, como é que a gente obtém crédito? Se você faz uma figuração, sabe o que é um figurante? São essas pessoas que aparecem atrás dos atores principais, comendo, por exemplo, num restaurante ou passando no supermercado. Aí você ganha meio crédito. Só que você tem que conseguir 30. Então você precisa fazer 60 figurações. Uma figuração leva 12, 18 horas. Figuração é o que a gente faz no Brasil quando a gente está na faculdade para conseguir um dinheirinho extra. Isso. Porque é um dia perdido na sua vida. Você não aprende nada. Então, pra mim, pelo menos, é quase uma agressão me dizer, você tem 13 anos de teatro e você precisa voltar a fazer figuração para conseguir crédito, para poder passar uma audição. Não é que eu vou conseguir crédito para conseguir um papel. Eu vou passar todo esse processo para conseguir passar uma seleção. E com o meu nome, eu chamo Lígia Borges, artisticamente. Em geral, os diretores de casting já não me chamam. Porque Lígia Borges quer dizer, eu sou latina. E aí eles colam o estereótipo. Se eu sou latina, eu devia ser negra. Se eu sou brasileira, eu devia ser negra. Sim, é isso. E aí não chamam para audição. Então, você teve essa dificuldade de você ser, por exemplo, a brasileira e eles... Eu fui fazer 2 cursos de interpretação para câmera e aí os professores me falaram mais direto, assim, infelizmente o seu físico de rolo, o seu tipo físico não corresponde com o seu sotaque, ninguém vai te chamar. Você é ótimo, mas ninguém vai te chamar. Eles falaram isso? Na minha cara. Na minha cara. Você não é negra para ser brasileira e você não tem o sotaque espanhol. Olha a visão que eles têm. Meu. Então, o que eu fiz? Fui fazer projeto eu mesma, porque, felizmente, a classe artística daqui não é uma classe organizada igual no Brasil, mas é uma classe, a classe artística formada por imigrantes, muito forte, que fazem muitos projetos que tentaram muito, lutaram muito. Então, há mais ou menos uns 25 anos, eles começaram a se reunir, e há 12 anos, 11 anos agora, eles conseguiram fazer o Conseil des Arts de Montréal.
É como se fosse um equivalente de um órgão de financiamento municipal lá no Brasil. Então, o Conseil des Arts de Montréal, eles criaram um grupo de representação desses artistas. E esses artistas começaram a lutar para que eles conseguissem financiamentos destinados exclusivamente para produções de imigrantes. E, felizmente, nesses últimos 10 anos, não faz 10 anos ainda, mas faz muito menos, mas faz 10 anos que as instituições assumiram que eles existem, reconheceram que eles existem. Então, agora existem subvenções destinadas especificamente para imigrantes. E nessa leva, eu consegui a subvenção. E aí estou fazendo meu próprio projeto para fazer apresentações a partir do meio do ano que vem. Isso é maravilhoso. Isso foi incrível. Que são as bolsas, né? Que são as bolsas. E aí, como funciona realmente entrar e conseguir uma bolsa dessa? Acho que é muito interessante. Tem um lugar em que eu trabalho que chama Diversité Artistique Montréal. É um organismo destinado para ajudar artistas profissionais a se inserirem no mercado de trabalho aqui. Então, é interessante a gente saber quais são as bolsas e quem que dá essas bolsas. Isso é importante. Só que quando você entra no site, mesmo a organização do site não é como a organização do site brasileiro. Então, a gente fica super confuso na hora que vê o site. Então, eu diria, vá lá no Diversité Artistique e pede ajuda. Se você estiver em Montreal, vai lá e pede ajuda. Lá. Porque as pessoas vão ver o site com você, vão te explicar o que é tudo, sabe? Mas se você não tem essa possibilidade, tenha paciência com você, entra no site dos conselhos, porque tem o conselho municipal, o conselho provincial e o federal. Entra lá e vai olhando as bolsas, porque tem as categorias. Você pode escrever, por exemplo, sou imigrante, sou artista em artes visuais, sou artista em música. E aí você vai ver toda a lista de bolsas. Em 2 conselhos, no provincial e no federal, pode fazer pedido a qualquer momento do ano. E no municipal tem as datas, são em março e setembro, que você faz os pedidos. Você tem que adaptar a sua maneira de escrever, porque aqui, toda aquela parte, quando a gente faz demanda de subvenção no Brasil, a gente manda um negócio de 40 páginas, 60 páginas. Aqui, é um negocinho de 5 páginas que você manda. Então, em uma página, você precisa descrever tudo. Então, você precisa fazer um exercício de concisão, sabe? Então, é muito legal se você tiver alguém que já mandou pedido de bolsa, ou que conhece isso, que possa te reler. Para a pessoa falar assim, isso tá claro, isso não tá claro. Porque o artista muitas vezes tem o projeto que fica na cabeça dele. Quando põe no papel, ele quer pôr toda a complexidade mental no papel. Em 60 páginas dá, uma não dá. É verdade. Então é importante ter alguém que releia. E aí você faz um budget, faz um orçamento bem redondinho, bem claro, bem coerente com o seu projeto, e você manda. Então assim, estruturalmente o projeto é muito simples. O que leva só um pouco de tempo é o artista... Isso é importantíssimo. É o artista adaptar o currículo dele, porque o currículo no Brasil não é igual ao currículo daqui. Seja para o mercado anglófono ou francófono, não é o mesmo. Depois tem que escrever o que eles chamam de démarche artistique. Então, que é como se fosse o que o artista quer dizer com a sua arte, né? Então, aqui é muito importante. Todos os artistas têm essa démarche artistique e fazer uma bio, que é uma biografia curtinha de um parágrafo, dizendo quem ele é. Esses 3 elementos. O resto para o projeto é descrição, orçamento e se você tiver provas de experiências anteriores. Mandou, faz tudo redondinho. Olha aí a dica maravilhosa. Eu tô aqui, foi uma aula. Obrigada. Manda e seja feliz. E seja feliz, é isso. O importante dessas informações é porque a gente fala com alguém que realmente tem essa experiência e trabalha com isso. Então, assim, é muito importante para as pessoas que estão nos assistindo saber disso, porque realmente as pessoas chegam e ficam perdidas. Como você, levou um tempo também. Mesmo, eu fiquei sabendo que você trabalhou para o governo do Canadá no Brasil. 1 ano, e mesmo assim você teve dificuldade, foi isso? Com certeza. E como foi assim? Porque quando eu me imigrei, eu não aceitava a imigração. Então eu fiquei muito... Eu não me senti em casa, eu sou uma pessoa que eu gosto muito da minha família, como eu falei, eu sou apegada. Mecânico, cabeleireiro, não sei o que, todo mundo a mesma... Porque eles não são o meu mecânico e meu cabeleireiro, eles são meus amigos. Então eu sou muito apegada à família, aos meus amigos... E quando eu migrei não tinha ninguém, não tinha referência. Então eu lutei com todas as minhas forças para voltar a trabalhar no Brasil. Então eu comecei a procurar contratos temporários no Brasil. Até que eu vi que tinha aberto uma vaga de assessora cultural no governo do Quebec, lá no Brasil. Para uma pessoa que estava saindo de licença maternidade. Olha aí. E aí eu postulei para a vaga.
E aí fiz a entrevista por Skype, fiz tudo por aqui e eu consegui a vaga. Então eu me mudei de novo pro Brasil. Uau, não sabia desse detalhe. E aí meu marido, 4 meses mais tarde, ele foi lá ficar comigo um pouco. Ok. Então, fiquei trabalhando no Brasil. E foi uma oportunidade incrível, porque foi nesse momento, fazia 1 ano que eu estava aqui, não, fazia menos, fazia 6 meses que eu estava aqui. Foi nesse momento, trabalhando de assessora cultural, que eu pude conhecer as companhias quebequenses que fazem turnê no Brasil. Então eu recebia companhia de teatro, de circo, de dança, de música, música clássica ou música popular. Uau. Então era eu que recebia eles. E aí eu tentava achar oportunidades para eles nos festivais. Então assim, sem dúvida nenhuma, esse trabalho que eu fiz contribuiu para que eu conseguisse o trabalho que eu tenho hoje aqui, que é nesse escritório para ajudar os imigrantes. Porque eu trabalho com um programa que se chama Programa de Mentorado Profissional. Então quando os imigrantes chegam, ou uma pessoa que nasceu aqui de minoria visível, ela pode ter um mentor durante 6 meses para guiá-la no processo dela de aprendizado do caminho dela aqui. Então, foi pelo fato de eu ter trabalhado como assessora de cultura que eu tive o conhecimento de quem são alguns dos artistas daqui, que eu consegui achar meus primeiros mentores. Olha aí. Mas hoje em dia eu já tenho mais de 200 mentores. Uau! Hoje em dia já faz 2 anos e meio que o programa tá rolando, a gente já... Não, tenho mais de 300 mentores. Eu vi você postou alguma coisa, eu achei super genial. Foram 100 duos que eu cheguei. Agora Uau, a gente tá em 104 parabéns. duetos de imigrante ou pessoa de minoria visível com um artista. Uma vitória, sim. Uma vitória. Uma vitória. Porque as pessoas depois aprendem como escrever bolsa. Aprende, por exemplo, se você quer lançar seu disco, quais são os lugares onde eu posso oferecer meu disco. Você de artes visuais, quais são as galerias de arte que eu posso ir. Então você aprende dessa maneira, com um mentor. Isso é interessante. É muito legal. Interessante, realmente foi uma vitória para vocês. E existe mercado para estética brasileira aqui? Para estética... no sentido de dança brasileira, música brasileira, nesse sentido? No sentido geral. No sentido geral, que eu digo assim, para estética brasileira, como você falou que teve dificuldade porque você não era negra, vamos dizer assim. Então, mas existe um público para isso, para receber? Então, por enquanto, eu acho que o olhar é bastante estereotipado. No entanto, se eu penso assim, ó, se tem gente que se interessa pela cultura brasileira, se eu penso no grupo da Taia, que é uma pessoa incrível, que tem o Lê Brasileirinhos, que é o curso de música para criança, mas que tem também o coro cênico brasileiro. Se você faz uma produção em português, em geral, as pessoas que são lusófilas, né, que gostam da cultura brasileira ou da língua portuguesa, ou os brasileiros, eles consomem isso com avidez, porque eles têm... A gente não tem 1 milhão de pessoas que fazem isso aqui. Isso. Então, se você trabalha em português, sim. Se você faz música brasileira, só ritmo brasileiro, provavelmente você só vai circular em festivais que eles chamam de música do mundo. Isso, Festival do Mundo, que é em julho, né? Exatamente. Então, especialmente em julho. Isso. E aí, ou nos clubes, nas casas noturnas, que são para música do mundo, né? Mas você não chega a se integrar nos demais festivais e nos demais lugares em que você poderia se apresentar. A mesma coisa a dança tradicional. Você vai fazer alguns festivais ou algumas festas, mas você não consegue. Então, assim, eu diria que as pessoas que trabalham com estética brasileira, o meu conselho, se a gente pode dar conselho não que é bom? Mas o mercado ele é um pouco mais aberto se você vem fazer produções ou em turnê, se é uma companhia brasileira, vem fazer uma turnê aqui, ótimo, aí tem mercado, as pessoas vão vir ver porque você está em turnê. Ou então, se você está aqui, tentar combinar o que você faz no Brasil com o que existe aqui. E isso para uma demanda de subvenção é incrível. Eles adoram quando você tenta combinar 2 estéticas. A brasileira com a quebequense, ou quando você faz uma equipe de trabalho multicultural. Isso é muito bem visto. Isso é interessante também. Eu acho, eu acho. Uau! E quais são as disciplinas artísticas que tem mais abertura aqui no... Deixa eu pensar. Olha, se você tiver aberto para integrar as coisas, existe uma pequena abertura, mas eu acho que quanto menos você precisa da língua, mais você tem abertura. Então, por exemplo, a dança. A dança é físico. Então, se você sabe a dança contemporânea ou a dança clássica no Brasil, na Rússia... É a mesma. É a mesma coisa. Isso. Não é a mesma coisa, né? A dança contemporânea tem correntes, mas é um corpo. É isso. E o corpo, você vai fazer outras aulas, o seu corpo se adapta. O corpo não tem sotaque, né? Felizmente, o corpo não tem sotaque. Então,
para as artes visuais, se a pessoa não faz uma arte muito figurativa, porque aqui as artes figurativas não são tão presentes, você tem espaço. Se você trabalha com mídia, se você trabalha com arte multimedial, ou se você trabalha com arte interativa, com 3D, com vídeo, também tem mercado. Com foto, também dá para você entrar. Agora, quanto mais você vai entrando em meios da arte em que utilizam a palavra, como a literatura, como a música, como o teatro, o cinema na frente das câmeras, né, como ator, aí menor vão sendo as suas oportunidades, porque menor é a abertura. Mas existe uma luta muito grande da classe, e existe uma luta muito grande sustentada pelos organismos para que os produtores e os difusores se abram para essa influência. Mas por enquanto é um caminho a ser feito ainda, é menos aberto. Lígia, eu sei que você veio para fazer doutorado aqui. Então fale para a gente como funciona para obter essas informações, para quem tem interesse em fazer um doutorado no meio artístico aqui. Existem agências que ajudam você a procurar o seu curso e procurar qual é o melhor lugar para você estudar, né? Eu fui de curiosa mesmo. Então, assim, eu entrei na internet e procurei quais eram as universidades, porque eu sabia que eu tinha que morar em Montreal, eu vim pelo meu marido, então eu precisava ficar na cidade dele, né? Então, eu fui ver quais eram as universidades em Montreal que ofereciam cursos de arte. Depois, não só curso, na verdade, doutorado na área de teatro, né? Ok. Existem 2 universidades, não existe mais que isso. Então, você quer fazer um doutorado na área de teatro, você tem que entender essas 2 áreas. Essas 2 universidades. Então, eu entrei no site e comecei a ler. Assim, eu vou dizer uma coisa, a hora que eu entrei no site, eu sabia falar francês. Parecia que estava escrito em grego, eu não entendia nada. Meu Deus. É como se a página já não fosse o mesmo formato. Sabe quando não é friendly user? Não é friendly user. Mas não tem problema, porque aí você respira, você fala assim, tudo bem, eu não sou uma imbecil, amanhã vai estar melhor. Aí você tenta 2, 3 dias, respirando fundo, e pouco a pouco você vai avançando no raio da página. No raio da página é ótimo. Aí você entende. E aí você descobre que na mesma página existe um botãozinho lá para você clicar se você é estudante internacional. E aí ele te explica quais são as condições de admissão e ele te explica quais são as possibilidades de bolsa. Não vou mentir. As possibilidades de bolsa é muito engraçado, porque assim, tem uma bolsa que você pode ter antes de vir, que é uma bolsa para você não pagar as taxas de admissão. Aí você fala, ótimo, já é, sei lá, $300, $400 a menos. Só que o que as pessoas têm que saber quando elas imigram e que elas querem fazer um curso com visto de estudante, é que elas pagam 3 vezes a mais do que um quebequense. As taxas são muito altas. Então, por um trimestre, você paga $4.000 ao invés de pagar 1.500. Então, assim, quase 3 vezes a mais, né? Então, isso no doutorado em artes. Então, é muito caro. Só que, uma vez que você está aqui, que seu projeto é aceito, você consegue fazer demandas de bolsa. Leva 6 meses para eles avaliarem. Mas se você consegue essa bolsa, você estuda de graça. Tem esse valor que cobre as suas taxas, né? Existe também muitos programas de empréstimo. Aqui é muito mais comum empréstimo do que bolsa. No Brasil é muito mais, a gente fala muito de bolsa, né? É raro a gente pegar um empréstimo. Mas, especialmente você vai na universidade pública. Você vai na privada, não é raro, mas você vai na pública é raro. Porque você tem um empréstimo para outras coisas da vida, mas bom. Mas então aqui tem esses sistemas. Então você tem que navegar, pegar o tempo necessário para navegar nesses sites. Você não tem vestibular. Então, como é que é avaliada a sua candidatura? Você vai enviar o seu currículo, você vai enviar um projeto com base no modelo de projeto que tem no site e você provavelmente vai passar um exame de conhecimento da língua, de proficiência na língua francesa, se você for fazer numa universidade que fala francês, ou de proficiência na língua, se você for fazer numa universidade que fala em inglês. É muito importante também que você encontre com o... Como é que chama isso? Com o... Desculpa. Esqueci. Como é que fala o nome da pessoa, meu Deus? Mas tem o diretor do departamento. É isso. Então é muito importante que você encontre com o diretor do departamento para que você explique para ele seu projeto e ele já te fala, aqui a gente apoia projetos assim. Ou não, esse projeto não coincide com a nossa grade curricular. E não fique chateado se ele disser que não coincide. Porque o meu, ele falou que coincidia. Mas eu entrei e para eu conseguir um orientador foi dificílimo. Porque o meu projeto é na intersecção entre a contação de história e o teatro. E eu pesquiso como é que a arte do contador
pode ajudar o ator a ter uma relação mais íntima com o público. Só que ninguém na universidade pesquisava contação de história. Oh. E mesmo o termo contação de história é muito complicado. Então, ninguém na universidade pesquisava conto. Então, para mim, foi muito difícil conseguir um orientador. E, felizmente, é diferente do Brasil, você não precisa entrar com a proposta de orientador. Você tem até 1 ano para decidir ser orientador. Isso. Então, uma vez que você entra, você pode fazer entrevista com todos os professores. Até achar um professor que diga, eu quero sua pesquisa, e que você diga, eu quero que você me oriente. Então, eu passei por 6 professores. Eu peguei entrevista com todo mundo, até achar alguém que eu falei, tudo bem, talvez conhecida. Então, tem esse caminho a ser feito. Mas eu vou dizer que o processo de admissão, ele é mais simples, se você tiver um bom currículo. Um bom histórico escolar. Um bom currículo também, né, de pesquisa. Um currículo de pesquisador, de publicação, participação em congresso. E se você tiver um projeto coerente. Não precisa estar um projeto tão avançado. No Brasil, quando a gente envia projeto para o mestrado, doutorado, o projeto precisa estar muito encaminhado, né? A gente precisa saber exatamente o que a gente quer fazer, os processos. Aqui, eles são muito mais flexíveis. A gente tem muitas aulas de metodologia para que a gente enquadre o nosso projeto. Então, o sistema é mais simples. É só você respirar, ter paciência consigo mesmo, pesquisar nos sites, pedir ajuda. Se você não tiver paciência, não tiver cabeça para fazer isso, pede ajuda para uma agência. Vale a pena planificar direitinho. Planificar, que engraçado. Isso é Tô usando francês no português. Eu entendo. Vale a pena planejar direitinho. É. Porque quando você planeja, você tem menos medo, sabe? Menos susto. E tenha certeza de que entrar é mais fácil. Mas seguir o curso é muito mais difícil. Porque você, para ler e para escrever, tudo leva 3, 4 vezes mais tempo. Porque você está lendo em línguas que não são a sua. Verdade. E você não está lendo contos. Você está lendo teoria. Teoria em várias áreas, né? Em antropologia, em filosofia, em sociologia. Então, é complicado, assim. E se você vem para estudar, em geral, muitos dos autores de teatro que influenciam eles são de origem estadunidense. Para a gente no Brasil, eles são com frequência europeus. Então, as bases das quais a gente parte para a nossa pesquisa já são diferentes. Então, você fala de coisas no seu curso que até os professores não estão de acordo porque os teóricos deles não são os mesmos, ou eles não conhecem porque os teóricos não são os mesmos. E a arte latina é muito pouco conhecida na universidade daqui. Então, assim, venha com muito amor no coração, sabendo que você vai ter que explicar muita coisa e sabendo que tradução de conceito, porque aí a gente entra num outro mundo, a gente entra no conceito acadêmico. Tradução de conceito não é igual tradução de palavra de conversa. Então, muitos conceitos, por exemplo, teatro político, ele não chama teatro politique. Aqui, teatro político é qualquer teatro que trate da sociedade, seja de direita, seja de esquerda. Então, teatro engagé. Teatro político é teatro engagé. Então, assim, leva um tempo para que você entenda como falar dentro da universidade sobre os conceitos que você utiliza. Então, tem um caminho aí para fazer. Mas vem fazer o caminho aqui, entendeu? Não se desmotive. Pesquise, fale a língua e venha. Olha não aí. desista. Olha aí, que grande dica é essa. Eu aprendi muita coisa hoje. Eu não sabia desse caminho todo, eu não sabia. Obrigada, Lígia. Mas eu tenho mais questões para você. Não fuja, não. Não foi eu, não. Olha, eu fiquei sabendo sobre um teatro da travessia. Fale só um pouquinho por ele, antes de chegar no seu projeto. O Teatro da Travessia é minha vida, né? O Teatro da Travessia é minha companhia. Eu fundei com os meus 3 pessoas que vieram a ser meus maiores amigos e companheiros da vida. Antes do meu marido, né? Depois é meu marido. Mas eles são meus maiores parceiros, com quem eu falo uma vez por semana ainda, por telefone. Agora o Teatro da Travessia ele tem 11 anos. Nosso objetivo é fazer espetáculos que falem sempre de assuntos universais, então de assuntos que pessoas de qualquer origem, de qualquer religião, de qualquer idade possam se identificar. Um teatro que não é feito dentro do teatro, então sempre teatro em lugar não convencional. E a gente sempre parte de literatura não dramática, então de textos que não são escritos para teatro. Então a gente parte de cartas, de conto, de teoria, para fazer o espetáculo de teatro. É uma companhia de São Paulo, formada por 2 mulheres e 2 homens, eu, Lígia, Roberta, Robert Stein, Paulo Arcuri e Francisco Wagner, somos os atores. E a gente ensaia na Vila Maria Zélia, que é a sede do Grupo 19 de Teatro. E o nosso objetivo é usar o teatro como ferramenta de encontro. Então, fazer do espetáculo um momento de encontro com o público.
em que a gente tem uma relação totalmente horizontal, em que as pessoas se sintam acolhidas. Então é a gente que abre a porta do teatro para as pessoas, é a gente que pergunta onde elas querem sentar. Ai, que lindo! Então a gente está com eles durante a apresentação. E então no primeiro espetáculo, por exemplo, a última cena era formada por frases que o público tinha dito. Então a gente sempre acha uma maneira de integrar. E sempre uma interação não invasiva. As pessoas, elas têm que se sentir como se elas estivessem sendo convidadas para tomar um café na casa de alguém. Sim, e não como se elas estivessem sendo expostas. Não é nosso objetivo. E o Teatro da Travessia agora está com um espetáculo infanto-juvenil no parque perto da Barra Funda, então da Água Rasa, no Parque da Água Rasa, em que eles falam sobre crianças de rua. Uau. E eles utilizam, então, 3 histórias. A história da menina que vende fósforos, a história de um menino, que é uma história real, de um menino, então, que fugiu da casa da mãe dele no interior e foi para São Paulo, e que foi morar numa árvore. E uma outra história, que eu esqueci, a história que foi escrita pelo João Azanello Carrascosa, que é o autor de todos os nossos espetáculos, que chama O Menino das Capas de Chuva, que é um menino do Rio de Janeiro, que vende capas de chuva na noite de Ano Novo. Então, é um espetáculo itinerante, infanto-juvenil, dentro de um parque da cidade. Ai, que fantástico isso. E eu ajudei então com a dramaturgia, então, porque como eu estava longe, eu não podia atuar, então eles me mandavam vídeos da improvisação e eu ajudava a escrever a dramaturgia. Continua realmente com... Mas daqui? Daqui. Agora, bem, esse é um projeto para a vida toda, né? Esse já é da vida, assim. E eles vieram aqui, mês passado eles estavam aqui, a gente se apresentou aqui dentro de um festival. Foi mesmo? Foi. Eu perdi Foi muito bacana. Perdi esse babado. Mas foi muito legal. Olha, fale agora do seu projeto aqui. Meu projeto aqui é isso. Ele é um encontro da prática brasileira com a prática daqui. Então eu levei mesmo 3 anos para retomar minha vida artística aqui, porque eu queria achar parceiros, né? Não queria fazer qualquer coisa com qualquer pessoa. Eu queria acreditar no que eu estava fazendo. Então eu conheci uma atriz que é também contadora de histórias, quer dizer, tudo se liga, com o projeto de doutorado, com a prática, tudo se liga. Então a atriz chama Isabel dos Santos, é uma atriz portuguesa que está aqui há quase 30 anos, e o dramaturgo é quebequense, é o François Lavallée, que ele escreve peças de teatro na França, mas aqui ele é contador de histórias. Então é um projeto que fala sobre o Alzheimer, e a minha pesquisa é de que maneira falar do Alzheimer sem falar do Alzheimer. De que maneira falar dessa doença assustadora, que é um grande tabu, que eu diria que é o câncer desse século, porque não existe tratamento. As pesquisas em neurociência são muito incipientes, ainda não faz nem 10 anos que as pessoas pesquisam. Então, a quantidade de pessoas atingidas por Alzheimer é muito grande. Existe, mesmo que as pessoas achem, isso é coisa de velho, 80, 90 anos. Então, a partir dos 50 anos já é grande a quantidade de pessoas. E começa a ter um tipo de Alzheimer em que as pessoas com 30 anos, às vezes podem ter. É raro, mas as pessoas podem ter. Então, não é uma coisa que está longe. Se você for ver um TED Talk na internet com uma neurologista, tem um momento que ela diz assim para a sala: olhem para quem está do seu lado. A metade vai ter Alzheimer, a outra metade vai estar cuidando dessa metade. Então, assim, é uma proporção muito grande da população que está envelhecendo com essa doença. E sabendo disso, e tendo visto, em 2011, um espetáculo no Brasil que me tocou muito, é um espetáculo do Daniel Viana, que chama Clara em Neve, em que uma mulher recebia a gente na casa dela, e ela contava histórias pra gente, e na última cena a gente descobria que ela tinha Alzheimer. Uau. Eu lembrei desse espetáculo, juntei Lé com Cré, e pedi pro Daniel, posso usar a estrutura do seu espetáculo, construir uma nova dramaturgia dentro da estrutura, e fazer isso no Canadá. E ele me disse que sim. Olha aí. Então, eu estou fazendo, o pedido de bolsa foi para isso, foi para fazer esse espetáculo. Uau. E agora eu estou em negociação com teatros aqui, para poder apresentar, não dentro do teatro, mas dentro de uma casa. Só que eu preciso de toda a estrutura de bilheteria, divulgação, não sei o que lá, do teatro. Então, estou começando a conversar, porque o momento do espetáculo vai ser um momento de tomar um café da tarde com essa mulher. Vai ser numa casa. E vai ser numa casa. Fantástico. Fiquei... A minha pergunta nesse espetáculo a gente tá sozinho, sabe? Eu fico me perguntando, a gente tá sozinho? Porque quando você fica doente, a doença isola a gente, né? Quando a gente migra, a imigração isola a gente. Na maternidade, isola a gente. Só que a gente acha um monte de pontos de apoio, né? E no meu espetáculo é isso. É essa mulher que tá sozinha,
A gente não precisa falar que ela tá sozinha, a gente vê que ela tá sozinha. Só que todas essas pessoas vão ajudar ela a viver essa tarde e a celebrar esse aniversário, que a gente vai pôr uma festa de aniversário de pé. Então a gente vai pôr essa festa de aniversário de pé juntos. Já tá contando tudo. Esse é o negócio. Tu já tá contando Tô contando tudo. porque eu quero que as pessoas venham celebrar essa festa. Ai, vai ser... Vem Eu já celebrar. estou me emocionando antes Então de você ver. vem pra essa festa. Ah, essa eu não que a posso ideia é perder. essa. A gente não tá sozinho. E é isso que eu quero falar. Como a travessia. Os nossos assuntos são universais e a gente diz pras pessoas, juntos somos mais fortes, sabe? É Então, isso mesmo. é isso. É. E o espetáculo é isso. A gente não tá falando de doença. A gente tá falando que juntos nós somos mais fortes. É, isso é importante, Isso é né? isso é Importante para a fundamental. vida toda. Fundamental. Lígia, agora nós vamos pro bate-bola mulher, ok? E para isso eu tenho umas perguntinhas rápidas, mas eu vou lhe deixar à vontade para você respondê-las. Se você pudesse dar a vida a um personagem, qual você daria? Tenho certeza que eu daria vida pro Segismundo da peça A Vida é Sonho. Tenho certeza absoluta. É um personagem que fica preso num calabouço, é um personagem do Calderón de la Barca e sem dúvida nenhuma seria para ele. Qual é o papel essencial do ator? Ser criador. Então, nunca esperar que o diretor vá falar para ele exatamente o que fazer. Sempre faça a sua lição de casa, eu acho. Se você é ator, crie. Se você é ator, estude. Esse é o papel fundamental do ator, para mim. O que é pior para uma mulher? Olha, para uma mulher eu não sei, mas sendo mãe, a pior coisa para mim é ver minha filha doente ou pensar que eu posso perdê-la. Essa é a pior coisa da minha vida, sem dúvida. Eu acho que isso para todas as mães. É. Isso é verdade. Uma mulher inspiradora para você? Minha mãe. Minha mãe, sem dúvida nenhuma. Mãe solteira, ficou em casa, ajudou a formar eu, a minha irmã. Ela ajuda todo mundo. Qualquer pessoa que precise achar uma escola para o filho, que precise ir para o médico, é ela que ajuda. Meus avós por parte de pai, mesmo depois do divórcio, foi ela que ajudou a cuidar. Então, é ela que cuida da sogra dela agora. É uma mulher inteligente, é uma mulher do seu tempo, não é uma mulher que deixa... que se fecha. Não, é uma mulher inspiradora, sem dúvida. Com certeza. O que você mais gosta de representar? Na vida social ou na vida do teatro? Pode ser as duas. Pode mandar as duas. Gostei dessa resposta. Porque na vida social, eu gosto de representar a esposa do meu marido. Que linda! Que é uma pessoa inacreditável, que é uma pessoa que merece o mundo. E na vida do teatro, eu gosto muito de representar papéis em que eu possa interagir com o público, em que eu não esteja em situação de hierarquia com o público. Então, papéis em que eu sou, por exemplo, uma operária de uma fábrica, ou que eu sou uma professora, ou que eu sou uma avó. Eu posso ser coisas, pessoas, ou estar em posturas em que o público diga, eu também já passei por lá. Podia ser eu. Eu gosto de coisas assim. Se você não fosse do teatro, você trabalharia com o quê? Se eu não fosse do teatro... Eu já trabalhei com muita coisa, porque nenhum ator vive de teatro, quase, né? É muito raro. Então, eu trabalhei com produção de evento. E eu sei fazer isso. Então, é raro que eu diga que eu sei fazer uma coisa, né? Mas eu sei produzir evento. Então, se eu não fosse atriz, acho que eu seria produtora de evento. Com certeza seria uma excelente produtora. Eu ia gostar. Quem tem medo de Virginia Woolf? Acho que falei bem o nome. Quem tem medo dela? Não sei, não. Eu não tenho, não. Mas você quer saber de quem eu tenho medo? Sim. Deixa eu pensar. Acho que eu tenho medo de não ser amada. Acho que é isso. Acho que eu tenho medo da solidão. Acho que é por isso o espetáculo também. Acho porque eu me vi na imigração e na maternidade muito sozinha. Então acho que a solidão me faz muito mal. Então é isso. Acho que é isso que me dá medo. Eu sou uma pessoa, eu sou um ser social. Eu preciso de gente. Isso é importante. Eu gostei da sua resposta, viu? Um grupo teatral que você ama? O Grupo 19.
O Grupo 19 de teatro no Brasil, sem dúvida nenhuma, eles falam de questões sociais junto com questões históricas, eles têm uma relação com o público, sem dúvida nenhuma, eles são um grupo que eu amo. Super. Seu lugar preferido em Montreal? Meu lugar preferido em Montreal... Como minha filha tem muita intolerância alimentar, é uma sorveteria vegana que eu achei que é super acolhedora e que tem sorvetes deliciosos, que parecem que são feitos de verdade de leite, mas não são. Então, acho que é um lugar que eu gosto muito em Montreal. Ou então, não vou negar, tem um café brasileiro, isso não é publicidade não, você pode cortar o nome, tá? Não vou falar nome, mas tem um café brasileiro perto da minha casa que eu me sinto muito em casa. Você pode falar. É o Café Zezão. Tem comida boa, eles me acolhem sempre com um abraço, é um lugar que tem um espaço kids, então assim, é um lugar que eu me sinto em casa, é como um prolongamento da minha casa. Isso é importante, né? Encontrar lugares assim que a gente se sente em casa. Em casa. Eu ouvi falar muito bem desse Muito café, gostoso. eu vou visitar. Tem um café de gato também, o Chaleureux, eu amo gato. Acho que é bem aqui pertinho. É pertinho daqui. Papineau. Não sei o endereço não. Mas tem Mas é bem pertinho daqui. E também me sinto em casa lá. Comida boa, gato pra tudo quanto é lado. É bem legal. Você tem gato? Tenho 2. Por isso. Amo gato. Sua palavra de força para quando você precisa se reencontrar. Uma palavra que você... Ok, eu preciso... Eu digo, tá com medo? Vai com medo mesmo. Eu sempre falo, vai, não tem problema que tem medo. Vai com medo, sabe? Acho que a diferença entre pessoas que fazem coisas e pessoas que não fazem coisas é que as pessoas que fazem coisas, o medo, ele é mais forte do que o impulso da ida, sabe? O impulso do avanço. Porque medo todo mundo tem. E eu digo isso muito pra minha irmã. A minha irmã muitas vezes ela me fala assim, não sei se eu vou ser capaz. Eu falo pra ela, todo mundo é capaz. Tem gente que é capaz em 1 ano, tem gente que é capaz em 1 semana e gente que é capaz em 5 anos. Todo mundo é capaz. Depende da sua vontade de fazer e da sua coragem para encarar esse medo constante, que é o medo de perder, que é o medo de falhar. Então vai, mesmo que tá com medo. Vai. Eu gosto muito dessa frase. Vai com medo que vai dar tudo certo. Vai. Porque dá certo mesmo. Dá. E se não der, continue assim. Continua. Tem que ser perseverante. Tem. E audacioso. Tem. Na vida é assim. Tem. É isso. Eu amei essa entrevista. Eu realmente fiquei muito feliz de tê-la aqui. E realmente foi uma aula para nós. E eu sei que todo mundo que está em casa realmente aprendeu muito com essas informações que foram de verdade muito importantes. Espero que tenha sido útil. De verdade, foi um prazer estar aqui. Com certeza, Lígia. Muito obrigada. Você é maravilhosa. Eu sou sua fã. Obrigada a você, que fã sou eu. Querida. Beijinho. Eu amei essa entrevista. Espero que você também tenha gostado. Compartilhe, se inscrevam no canal, porque esse programa foi feito para você, mulher. Juntas somos mais fortes.